dia. Bom dia. Estamos aqui ao vivo, mais um dia que o Senhor fez para nós, mais um dia para começar. Acho que minha câmera está suja, mas depois eu mexo com isso. Bom dia. Vou colocar meu filtro, o fundo aqui. Aí, ô Fred, qual que é o melhor IA para estudar? Bom dia. Esse é um grande dia. Hoje, dia 9 de abril. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Bom dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegraremos e regozijaremos nele. Esse é o dia que o Senhor nos abençoe com a graça e a misericórdia dele. Esse é o dia. Que seja o melhor dia de nossas vidas. Que seja o melhor dia da sua vida. Que você proclame e tome posse das bênçãos e das maravilhas que o Senhor já fez em sua vida. Amém? Hoje, dia 9 de abril, nós vamos estar lendo aqui, estamos na nossa leitura bíblica. Esse é um propósito que eu coloquei desde o dia 6 de fevereiro. Estou seguindo o circuito 4x4, que é um programa que tem na nossa igreja de leitura bíblica, ler a Bíblia toda durante o ano. E começamos no dia 6 de fevereiro. E hoje nós estaremos lendo 1 Samuel, do capítulo 13 ao 16. 1 Samuel 13 ao 16. Amém? O Senhor é bom. Todos os dias o Senhor tem nos despertado para viver o novo dele. Sempre tem algo novo para você. O Senhor tem algo novo no nosso coração. Todas as manhãs. E Ele nos conduz quando nós entregamos nossas vidas a Ele. Ele nos conduz. Amém? Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, Aline. Bom dia. Tudo bem com você? Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Amém? Nós já começamos o nosso dia agradecendo a Deus e vamos entregar esse dia nas mãos dele. O Senhor tem nos conduzido a nos posicionar, como filhos de Deus Todo-Poderoso, de Deus fiel, um Deus maravilhoso. E nós nos posicionamos e colocamos aqui a nossa vida, amém? Vamos entregar nossas vidas a Deus e agradecer. Bom dia, Aline, graças a Deus por mais esse dia, né? Deus é bom. Opa! Peraí. O suporte aqui caiu. Ajustando aqui. O que aconteceu? Vai dar certo. Ok. Amém. Agora vai ficar. Então vamos orar? Amém? Vamos orar para... Fecha seus olhos, respira fundo. Pai, a Ti rendemos graça, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve.
nós renovamos a nossa identidade nesta manhã. A nossa identidade como imagem e semelhança de um Deus Criador, um Deus que tudo pode, um Deus amoroso, um Deus maravilhoso que tem se renovado a sua misericórdia para conosco. Obrigada, Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Que esse seja um dia de organização, um dia de colocarmos a nossa vida em disciplina, e a disciplina ela nos leva a viver e a ter organização e ter liberação da nossa mente, das nossas energias, né? Nós não gastamos energias quando nós estamos em disciplina. E eu te agradeço, ó Deus amado, por cada dia me ensinar algo novo do Senhor. Algo novo que o Senhor tem para nós e que o Senhor quer que nós vivamos. Eu tomo posse, ó Pai, de tudo que o Senhor tem para nós nesse dia. Que seja, ó Pai amado, um dia de resultado. Um dia, ó Pai amado, de organização. E que nós venhamos celebrar cada resultado, cada pequeno resultado, porque o Senhor é Deus. Eu te agradeço, Senhor, por me ensinar que eu preciso organizar, que eu preciso me disciplinar em tudo, não só nas minhas atividades, não só na leitura bíblica, mas que eu preciso ter constância, ó Deus amado, tudo quanto eu fizer. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha direcionar nossas vidas, direcionar nossos caminhos e ensinarmos a cada dia que é o Senhor que faz por nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém? Hoje meu suporte tá bom não. Vai ficar assim mesmo, amém? Vai ficar assim mesmo, porque é ao vivo e é assim que acontece. A bênção aqui. Fica aí, filho. Amém. Acho que agora vai ficar. Então vamos lá na nossa leitura. 1 Samuel, capítulo 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano de seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmas e na região montanhosa de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatas derrotou a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá, e que o que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul, em Gigal. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, a oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos e pelos penhascos, e pelos tumultos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando ele ainda em Gigal, se encheu de temor. Saul oferece sacrifícios e é reprovado por Samuel. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel,
E não vindo, porém, Samuel a Gigal, e o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara dele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já o tinham ajuntado em Micmás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim, a Gigal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre? Já agora não subsistirás o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então levantou Samuel e subiu de Gigal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e Jonas, seu filho, e o povo que se achava com eles ficavam em Geba de Benjamim. Porém os filisteus se acamparam em Micmás. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Saul. Outra tomou o caminho de Bet-Horon, e a terceira o caminho a cavaleiros do vale de Jebuion, na direção do deserto. Ora, em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo para amolar machados e aguilhadas. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul. E com Jonatas, porém, se acharam com Saul e com Jonatas seu filho. Saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micmás. A vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, a seu jovem escudeiro: vem, passemos à guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aias, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do rei em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e de outra, uma se chamava Bozés, a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmás, a outra ao sul, defronte de Zepa. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisso,
Para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então seu escudeiro lhe disse: faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: parai até que chegamos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem subir nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isso nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e a seu escudeiro e disseram: subi a nós, e a nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu essa primeira derrota, em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeal de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo um para cá, outro para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e veja quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aias: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ele estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que Saul disse ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro. E houve muito grande tumulto. Também com os filisteus dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial. E também esses se juntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim, livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passava além de Bet-Avém. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito homem que comer pão antes de anoitecer, para que me vingue de meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque, onde havia mel no chão. Chegando o povo ao bosque, eis que corria mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje comer pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra.
Ora, vede como brilham os meus olhos por eu ter provado um pouco desse mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou do despojo de seus inimigos. Porém, dessa vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus, desde Micmas até a Aigilom. O povo se achava exausto em extremo, e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Saul, dizendo: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: Procedestes aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: Espalhai-vos entre o povo, e diz-lhes: Cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-nos aqui. E comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um o seu boi de que se lançara a mão, e os mataram ali. Edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que lhe edificou. Jonatas salvo pelo povo. Disse mais Saul: Desçamos essa noite no encalço dos filisteus, e despojemo-nos lá até o raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: Faze tudo o que bem te parecer. Disse-lhe, porém, o sacerdote: Chegamo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei no enlaço dos filisteus, entregá-los às suas mãos de Israel? Porém, aquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, e informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu. Porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: Faze o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livremente. Disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então a Saul a Jonatas: Declare-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: Tão somente provei um pouco do mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que bem lhe aprouver. É certo que morrerá Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe irá de cair no chão um só cabelo da cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas, para que não morresse, e Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para a sua terra. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobá e os filisteus, e para onde quer que o voltava, era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou a Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi e Malquissua. Os nomes de suas duas filhas eram o da mais velha Merabe, o da mais nova Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoa, filha de Aimaas.
O nome do general do seu exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era de Saul, era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve forte guerra contra os filisteus, pelo que Saul a todos os homens fortes e valentes que via os agregava a si. Amém. Capítulo 15. A desobediência de Saul e sua rejeição. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Ter-se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo quanto o que tiver. E nada lhe poupes, porque matarás homem e mulher, meninos e as crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale e disse aos queneneus: ide vós, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel. Quando subiram do Egito, assim os queneneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de fronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu o fio de espada. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e depresível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou por si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Eu gostaria de frisar aqui o versículo 11, quando Deus fala, olha só que nós devemos vigiar, né? Em tudo quanto nós fizermos, porque o mesmo Deus que constitui rei, ele arrependeu ali, né? E ele fala que arrependo-me de haver constituído rei Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras, né? O Senhor se arrependeu porque Saul mudou e ele não passou mais a ouvir o que o Senhor falava com ele. Isso não é bom, né? Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram,
porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Samuel: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores e os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Porque, pois, não atentas à voz do Senhor, mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, deu ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha só, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor trazer holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Então o Senhor, ele não quer mais sacrifícios, né? Ele quer obediência. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. E, aleluias, deixa eu marcar isso aqui, meu coisa aqui não tá, tem gelo aqui não, vai ficar bom. Deixa eu só marcar aqui, versículo 22, parte B. Peraí, amor. Fica aí. O que está acontecendo contigo? Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, o culto a ídolos do lar, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Versículo 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me e o meu pecado, e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitastes a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu próximo que é melhor do que tu, e deu ao teu próximo que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Samuel mata a Agag. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele
confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu à casa de Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. Capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho, e disse: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Deixa eu só marcar isso aqui. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluias. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Sumá. Porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era o ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel levantou e foi para Ramá. Davi tange sua harpa perante Saul. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor, nós, que teus servos que estão na tua presença busquem um homem que saiba tocar a arca. E será que, quando o espírito maligno da parte do Senhor viver sobre ti, então ele dedilhará e te achará melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai, pois, um homem que saiba tocar bem e traze-no. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente.
homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão e odres de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedeu que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Aleluias! Deus é maravilhoso, né, Aline? E é maravilhoso os feitos do Senhor. E quando aqui Samuel vai ali na casa de Jessé, vai escolher o que seria o ungido rei, Deus mostra, né, que não é a aparência que ele olha o coração. E ele escolheu Davi ali, né, o menor dos filhos de Jessé, né, o improvável. Davi era o improvável, os outros eram fortes, né, robustos, aparentemente, né, o que seriam escolhidos, mas o Senhor escolheu Davi ali, o improvável. Deus é Deus que escolhe o improvável. Eu não sei qual a sua história, eu não sei o que tem pensado que você não é capaz, mas o Senhor te escolheu. Eu sou improvável, né? Nós somos improváveis, mas o Senhor, Ele nos escolhe de acordo com o coração. Que o Senhor venha, né, nos trazer essa palavra aos nossos corações, às nossas mentes e mostrar que Ele é Deus sobre nós. É Ele que faz, é Ele que faz o improvável, é Ele que faz, é Ele que escolhe, é Ele que usa quem Ele quer. Amém? Deus é maravilhoso e essa palavra é maravilhosa. Bom dia, Jesus. Que bom te ver aqui. Bom dia. Que o Senhor abençoe o seu dia. Nós estamos aqui terminando a nossa leitura bíblica. Eu estou no propósito de ler todos os dias às 5h15 da manhã, 4 capítulos, para ler toda a Bíblia. Que saudade de você, Jesus. Que Deus te abençoe. Foi um prazer ter você aqui. Nós vamos finalizar, né? Nós já acabamos de ler 1 Samuel, do capítulo 13 ao 16. E Deus, Ele é maravilhoso nessa história de Davi, né? A escolha de Davi ali como rei. E Deus, Ele pegou Davi ali, o improvável. O que todos não achavam que poderia ser, Deus fez ali e mostrou que Ele olha o coração, não a aparência, né? Os outros irmãos dele, todos eram aparentemente os melhores, que poderiam ser escolhidos para serem reis. Mas Deus escolheu Davi, o improvável. Deus é Deus que faz, né? E que escolhe. É Ele que escolhe aquele que Ele quer usar. E Deus, Ele faz maravilhas nos nossos corações, nas nossas vidas. Amém? Deus é maravilhoso. Vamos fazer o nosso boot aqui. E nós vamos orar para finalizar. Que Deus abençoe o nosso dia. Amém? Vamos colocar aqui. Acho que ele não está atualizando. Vamos pôr esse aqui. Bom dia, Deus. Aleluia. Obrigada por mais uma vez suas misericórdias serem renovadas nessa manhã. Obrigada, Senhor. Quero que você feche seus olhos e visualize nesse momento você chegando em um prédio
E você entende que você está chegando ali para fechar um grande negócio. Amém. Você nunca imaginou estar ali. Mas faça um filme na sua cabeça e você entende que foi através dos seus micro-resultados Sim. que você trilhou esse caminho até ali. Amém. E você está prontamente preparado para fechar o negócio da sua vida. Sim. Aquilo que você objetivou desde o início. Quando você entra ali, é como se você já tivesse sido conhecido ali naquele lugar. Esse lugar foi... Deixa eu voltar. Continue com seus olhos fechados. Acho que a internet está oscilando aqui hoje. Continue visualizando, né? Esse grande prédio e você entrando nele. Esse lugar foi preparado para você. A sua mente nunca chegou a pensar o que Deus tem para você. E esse lugar, ele foi preparado para você. Amém? E o Senhor está ali com você. E você está assinando um contrato, fechando um grande contrato ali. E o Senhor, Ele ouviu seu coração, Ele ouviu os seus sonhos, Ele ouviu o seu clamor. E Ele está agora fechando ali essa conexão que foi estabelecida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que faz muito mais do que pensamos e imaginamos. E agora, dê um sorriso e diga, já é, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe as nossas vidas e que esse seja um dia o melhor da sua vida. Amém? Que seja o melhor dia da sua vida. Eu já profetizo na sua vida e no seu coração. Amém? E até amanhã. Nós continuamos aqui firmes no nosso propósito. E já vou ali para a minha atividade física, que é o nosso segundo desafio, de nos movimentar e nos fazer atividade todos os dias. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Que bom que todos estavam aqui. Abençoada quarta-feira para todos nós. Em nome de Jesus e até amanhã.